Um fabricante de estampas recebeu um pedido para confeccionar ao longo de determinada empresa da seguinte forma: a área a ser bordada está acima desse gráfico e abaixo desse outro gráfico. Inicialmente, devemos construir os gráficos e efetuar as transformações modulares. Observe a função g. A nossa função g de x será dado pelo módulo de uma expressão quadrática. Analisando o gráfico dessa expressão quadrática isoladamente, nós temos x² sobre 3 menos 3. Para essa expressão, nós podemos perceber que as raízes x² sobre 3 menos 3 será o x² sobre 3, que será 3, ou seja, x² vale 9, e nós teremos como raiz o valor associado ao x, sendo mais ou menos 3. Por outro lado, eu gostaria de determinar o vértice associado a essa parábola. O nosso x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Como o valor do termo de primeiro grau não aparece, o seu coeficiente é 0. Dividido por 2 vezes o valor 1/3, ou seja, 0. A imagem associada a esse 0 representa o nosso y do vértice. Então, a imagem para o x do vértice será o menos 3. Com isso, nós conseguimos determinar os pontos que seriam importantes para o gráfico da nossa parábola. Nós temos a raiz menos 3, nós temos a raiz mais 3, nós temos o vértice associado, que seria o valor menos 3. Nós teríamos então uma parábola com cavidade para cima, passando por esses pontos. Contudo, a expressão g, ela possui um módulo associado a ela. Se ela possui um módulo associado a ela, o módulo para valores positivos não altera nada, e para valores negativos, nós teremos o oposto. Então, quando a imagem é positiva, o módulo não altera nada. E no caso da negativa, nós teremos o oposto desse valor. Nós teremos, então, a parte negativa sendo transportada para o seu valor positivo. E com isso, o gráfico passaria a ter esse formato. Toda a parte negativa foi transformada em uma imagem positiva. Como ele pede para desenharmos o gráfico somente nesse intervalo de menos 3 a 3, os demais elementos serão descartados. Então, nós precisamos trabalhar com essa relação associado à nossa parábola. Agora, a segunda parte gráfica que nós temos. Vou apagar os elementos que são desnecessários, ficando somente com a parte do módulo que representa a nossa função g. A raiz seria o menos 3 e 3. E o ponto mais alto, nós passamos a ter o 3 devido ao nosso módulo. Essa representa a g. Agora, a sua função f, ela já possui duas transformações. Ela tem a modular associada à variável e a modular associada à função. Observe, devemos construir o gráfico da relação f, onde a sua imagem representa o módulo de x menos 3. Para a confecção desse módulo, nós vamos trabalhar a função n de x, onde nós teremos o x menos 3. Depois, uma função h, onde nós teremos o módulo de x e o menos 3. E depois, nós faremos a função f, que representa o módulo na nossa função inteira,
onde nós teremos o módulo do módulo de x menos 3. A função n representa uma reta, onde nós temos uma reta crescente passando no menos 3. Então, a nossa função n, ela passaria no valor que seria menos 3 e 3. Então, essa representação, ela ilustra a nossa relação n. Contudo, nós temos o módulo na variável. O módulo na variável, ela cria uma simetria associada ao nosso eixo y. Para cada valor de x negativo, ele acaba assumindo a imagem do nosso x positivo. Ou seja, nós passaríamos a ter uma relação que seria simétrica em relação ao eixo y. E o nosso gráfico ficaria toda a parte associada à abscissa positiva, ela acaba sendo remetida para a sua abscissa negativa, onde o valor que nós teríamos como raiz à esquerda seria o menos 3. A última função f, ela faz uma simetria com o eixo da abscissa, pois o módulo em uma função transforma o valor que é negativo em seu correspondente positivo. Nós poderíamos ficar, então, com o gráfico associado à parte positiva, ela não é alterada, e a sua parte negativa, nós teremos a nossa simetria. E aqui nós teremos o valor mais 3. Contudo, a sua representação está no intervalo de menos 3 a 3. Ou seja, nós podemos ilustrar o nosso sistema somente na parte que está associada a esse intervalo, o intervalo fechado de menos 3 a 3, onde nós encontramos essa representação para a sua função f. O que ele pede, então? A área a ser dada está acima da f e, ao mesmo tempo, está abaixo dessa relação g. Se ele está acima da f e abaixo da g, significa, então, que nós temos a região compreendida dentro desse intervalo. E a nossa alternativa correta passaria a ser, então, a letra B.